Olá, graça e paz da parte de Deus. Hoje nós vamos trabalhar com um tema muito interessante, a restauração das portas de Jerusalém. E nós vamos nos valer aqui como texto base, texto referência, texto suporte das nossas pequenas considerações. Nós vamos trabalhar com o capítulo 3 do livro de Neemias. Na verdade, eu não vou ler todos os versículos, porque são 32 versículos, mas eu quero enfatizar aqui, eu vou começar a trabalhar com o primeiro versículo. Diz o seguinte, o texto da palavra de Deus em Neemias, capítulo 3. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram. Levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram, e até a torre de Ananeel. Bem, para nós começarmos, nós entendermos o texto, nós vamos ter que nos situar dentro de uma historicidade do tema. Nós vamos estabelecer aqui uma retrospectiva, vamos aportar lá na época dos patriarcas, lá no livro de Gênesis, para nós entendermos. O texto aqui de Neemias, ele fala de restauração de 10 portas de Jerusalém. O texto fala de restauração das portas de Jerusalém terreno, 10 portas. Nós vamos perceber que lá no livro de Apocalipse, voltam as 10 portas, as portas de Jerusalém, porém lá em Apocalipse fala de 12 portas. Aí nós estamos trabalhando com Jerusalém celestial. Aqui a Jerusalém terrena, nós vamos perceber a restauração de 10 portas. Vamos tentar trabalhar em cima de cada uma delas. Para nós entendermos o texto, é necessário essa retrospectiva. Nós vamos mergulhar nas areias do tempo. E se nós iniciarmos as nossas considerações lá nos patriarcas, nós vamos ver aqui, vamos ver lá, Abraão, Isaac, Jacó. A partir de Jacó, nós temos os 12 filhos de Jacó, que geraram as 12 tribos. Vamos dizer assim, a formação da geografia, a formação histórica de Israel, vai começar mais ou menos com essa formação das 12 tribos. Então, ao longo das escrituras, nós vamos percebendo toda essa ideia, essa vertente, as 12 tribos. Depois nós vamos desembocar lá no Êxodo, Moisés, 40 anos no deserto. O povo chega a Canaã. E Canaã, então, a terra prometida, ela é repartida entre as 12 tribos e as tribos se estabelecem ali como o Estado de Israel. Pois bem, o tempo se passou e nessa formação, nessa estrutura, essa formação estrutural de Israel, nós vamos perceber geograficamente 10 das 12 tribos, 10 ao norte, ficavam mais para cima, e 2 um pouquinho separadas aqui. Nós temos 10 tribos do norte aqui, e aqui no sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. E mais ou menos entre elas ficava a cidade de Jerusalém. Na época de Davi, nós vamos trabalhar aqui, nós estamos pulando o tempo, né? Estabelecendo uma cronologia, não muito ortodoxa, mas uma cronologia aqui no tempo. Não, uma cronologia só pode ser no tempo. Mas nós vamos ter uma cronologia. Então nós vamos perceber que na dinastia israelita, nós vamos ver primeiro rei, Saul, depois Davi, Salomão. Com Davi ele estabelece como capital das 12 tribos Jerusalém. Mas Jerusalém não era uma cidade apontada para ser capital. Não tinha portos, não tinha mar, mas era uma cidade estratégica, porque o que Davi deve ter pensado, supõe-se? Nós temos 10 tribos aqui no norte, aqui em cima, e 2 aqui. E Jerusalém ficava num lugar que dava para ele governar as 12 tribos. Talvez seja essa a ideia da dinastia davídica, a partir de Davi. Pois bem, Davi morreu, veio seu filho Salomão, reinou em seu lugar, e no final do reinado de Salomão, começa a ter um problema. As 10 tribos começam a hostilizar as 2 do sul. Então nós temos aqui embaixo Judá e Benjamim e as demais tribos, as 10 lá em cima. 10 tribos no norte e 2 aqui no sul. Com essa hostilidade, começa a ter um combate entre as tribos. Então começa a haver uma divergência interna dentro das 12 tribos de Israel.
E quando nós, no final do reinado ali de Salomão, nós vamos perceber que um general de confiança de Salomão, que se chamava Jeroboão, que era um general, ele, vamos dizer assim, ele rompe com a dinastia davídica. Ele não se entende com os filhos de Salomão, ele rompe e a Bíblia fala, Jesus falou certa ocasião, um reino contra si dividido não subsiste. Foi o que aconteceu com as 12 tribos. Então há uma divisão das 12 tribos. E Jeroboão, que era de confiança de Salomão, ele rompe com a dinastia davídica, da dinastia a partir de Davi, e ele lidera lá em cima as 10 tribos. Então ele assume as 10 tribos. E aqui embaixo, as duas tribos, Judá e Benjamim, passa a ser liderado por um filho de Salomão, chamado Roboão. Então você tem Jeroboão lá em cima e Roboão aqui embaixo. Depois nós vamos ver toda uma série de situações para nós entendermos o que o texto quer dizer. Pois bem, como um reino contra si dividido não subsiste, o que aconteceu? As tribos, elas se fragilizaram, o todo se fragilizou. Então, ficou suscetível vamos colocar, a situação ficou, o quadro, o cenário ficou suscetível a invasões. E foi o que aconteceu. Então nós vamos ver lá em cima, no norte, houve uma invasão assíria. Os assírios, eles invadiram as 10 tribos do norte, e nessa invasão lá em cima, uma invasão, um cárcere, um cativeiro que durou 130, 140 anos, lá nas tribos do norte, lá em cima, as 10 tribos. E a miscigenação entre aqueles israelitas do norte com os assírios formou um grupo, formou um povo que nós vamos conhecer como os samaritanos. Por isso nós vamos ver por que os judeus aqui embaixo tinham uma certa resistência com os samaritanos, porque os samaritanos o povo samaritano era fruto da miscigenação dos israelitas lá de cima, das 10 tribos, que começou a casar homens assírios com mulheres das 12 tribos lá de cima. E com as 10 tribos, melhor dizendo, lá de cima, aquelas tribos lá de cima, elas ficaram conhecendo como Israel, as 10 tribos. E as duas aqui embaixo, que eram Judá e Benjamim, ficaram conhecidas como Judá. Então houve uma guerra entre Israel e Judá. Os israelitas, eles ficaram conhecidos como sendo povo hebreu. Bom, mas a partir da divisão das tribos, houve uma alteração de nomenclatura. Então aqueles hebreus lá de cima ficaram conhecidos como israelitas, e esses aqui de baixo ficaram conhecidos como judeus, por causa da tribo de Judá. Então levou o nome da tribo de Judá. Quando nós vamos ver no Novo Testamento, lá em João 4, quando Jesus começa a dialogar com aquela samaritana no poço de Jacó, nós temos um representante ali da tribo de Judá, das duas de baixo, que era Jesus, o Senhor Jesus, e uma representante da miscigenação dos assírios com os israelitas lá do norte, que era a mulher samaritana. Por isso havia uma resistência. E essas duas tribos, elas atraíram para si a cidade de Jerusalém. Então, o lugar de adoração para as tribos aqui de baixo, do sul, ficou sendo Jerusalém. E aqui em cima tinha 2 montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. O Monte Gerizim era onde se pronunciavam as bênçãos e o Monte Ebal as maldições. Os samaritanos passaram a adorar o Senhor no Monte Gerizim. Por isso que a mulher samaritana diz o seguinte: como sendo tu judeu, falas comigo que sou samaritana, etc. Depois ela fala o seguinte: vocês que são judeus dizem que é no Monte Jerusalém que deve se adorar. E nós samaritanos dizemos que é no Monte Gerizim, porque havia essa diferença, essa diferenciação. Pois bem, então aqui em cima, invasão assíria. Lá embaixo também não deixou de ter uma invasão também, o cativeiro, só que aqui embaixo não foram assírios, foram os babilônios. Por isso nós vamos ver Sadraque, Mesaque, Abednego, que foram os judeus que foram levados cativos para a Babilônia nessa invasão aqui de baixo. Só que a invasão de cima durou 130, 140 anos. Essa de baixo durou só 70 anos e era menos violenta. E eles conseguiram conservar sem a miscigenação. Então eles mantiveram os clãs ali, eles mantiveram toda aquela, vamos dizer assim, a raça até certo ponto pura. Então ficaram lá os judeus aqui embaixo, e nós vamos perceber que aqui embaixo, que era o sul, Judá e Benjamim, nós vamos perceber que Jerusalém ficou mais ou menos acoplada a essas duas tribos aqui.
De forma que na invasão babilônica aqui embaixo, na invasão babilônica, não mataram todas as pessoas. Eles levaram as pessoas intelectuais, os jovens intelectuais, robustos, levaram para a Babilônia, que foi o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e outros tantos. Pois bem, isso se deu, essa invasão, essa divisão das tribos, se deu mais ou menos no ano 900 a.C. Nós temos Davi, 1000 anos antes de Cristo, 900 a.C. nós temos Salomão. Então essa divisão de tribos, ela dar-se-á, vamos imaginar que 900 anos antes de Cristo. O tempo se passou, e quando foi lá para 445 anos antes de Cristo, que foi exatamente essa narrativa de Neemias, Neemias era judeu, estava lá no palácio persa, servindo ao rei Artaxerxes, que era filho do rei Xerxes, e ele estava servindo como copeiro-mó, depois ele foi levado a governador, e no ano 445 aproximadamente, ele, a despeito de estar no palácio persa ali, o coração dele estava em Jerusalém. Então ele lembra de que Jerusalém foi destruída, a cidade de Jerusalém foi destruída, foi massacrada pelos babilônicos, pela invasão ali e tal, etc. Então ele pede cartas para ir voltar a Jerusalém, para restaurar Jerusalém. Então, há essa permissão, essa autorização, e 3 homens se levantam, praticamente levados por Deus, a uma restauração. Então nós temos aí Zorobabel, que vai restaurar o templo de Jerusalém, Zorobabel. Nós vamos ver, além de Zorobabel, nós vamos ver Esdras, que vai restaurar o altar do Senhor em Jerusalém. E nós vamos ver Neemias, que foi levantado para restaurar os muros e as portas de Jerusalém. Se nós formos trabalhar com essa conformação trinitariana, essa ideia triádica, essa tríade de Zorobabel com o templo, nós vamos trabalhar aqui Esdras, o altar, e Neemias, o muro e as portas. Nós podemos trabalhar com uma divisão aqui trinitariana, nós podemos trabalhar com um Deus triuno, se nós formos transportar esse fato histórico para o lado espiritual. Podemos trabalhar aqui, Zorobabel, templo, vós sois templo do Espírito Santo, então vamos trabalhar Zorobabel, aqui tipificando aqui o Espírito Santo. Tudo bem, Esdras vai restaurar o quê? O altar de Deus, Deus Pai, então nós temos Deus Pai aqui. Neemias, cujo étimo da palavra significa Deus é consolo, Deus consola, Deus restaura. Nós vamos trabalhar restaurando as portas. Jesus disse, eu sou a porta. Nós vamos ver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nessa tríade, nessa trilogia, se é que eu posso me expressar dessa forma, essa tricotomia. Pois bem, quando Neemias volta e vê tudo desolado, a cidade desolada, Zorobabel vai restaurar o templo, Esdras vai restaurar o altar do Senhor, que tinha sido destruído e tal. E Neemias se propõe a restaurar, então, o muro e as portas. Nós não vamos trabalhar neste vídeo aqui alguma coisa sobre o muro. Podemos deixar para depois, para outro vídeo. Nós vamos trabalhar nas portas que são restauradas aqui, as 10 portas. E a proposta neste vídeo é nós trabalharmos com estas 10 portas, transportando esse ensinamento histórico dos tempos veterotestamentários para o nosso dia a dia, para uma aplicabilidade para o servo de Deus na contemporaneidade. Então nós vamos trabalhar aqui. Neemias 3. Levantou-se Eleazar, o sumo sacerdote, tal, com seus irmãos, e edificaram a porta do gado, ou porta das ovelhas. A primeira porta que nós deparamos aqui é a porta das ovelhas. Nós temos 32 versículos falando sobre 10 portas. Nós vamos perceber aqui. Mas o interessante é que é uma narração cíclica, porque ela fecha um círculo. Começa com a porta das ovelhas, primeiro versículo, vai falando sobre as outras portas, e o versículo 32, que é o último, volta para a porta das ovelhas, para a porta do gado. Então fecha um ciclo aqui. É como se fosse, lógico que ali não havia uma circularidade, porque Jerusalém não tinha essa circularidade. Mas a ideia que se passa é de uma ideia cíclica. Então nós vamos trabalhar com a primeira porta, a porta das ovelhas e tal, etc. E vamos fechar outra vez, porque lá no versículo 32 é mencionada novamente a porta das ovelhas. É algo muito sugestivo e curioso.
Nós começamos com a porta das ovelhas e terminamos com a porta das ovelhas. E Jesus foi o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a primeira porta que nós temos aqui é a porta do Cordeiro, é a porta da ovelha. E interessante que lá nos Evangelhos, quando Jesus vai restabelecer um paralítico lá no tanque de Betesda, nós vamos ver que o tanque de Betesda ficava o quê? Próximo à porta das ovelhas, que era a porta do gado. Possivelmente Jesus, para restabelecer aquele paralítico, ele deve ter entrado, possivelmente, porque é ali perto, pela porta das ovelhas. Então Jesus entra pela porta das ovelhas. E o que era a porta das ovelhas? Não entravam pessoas pela porta das ovelhas normalmente. A porta das ovelhas era o lugar, a porta cuja finalidade era entrar o gado para sacrifício. Então era uma porta específica de Jerusalém para entrar o gado para sacrifício, entravam as ovelhas do sacrifício. E Jesus, quando passa por ali, ele quer com isso dizer o seguinte: eu sou o gado do sacrifício, eu sou a ovelha, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos que restabelecer na nossa vida essa ideia de Cristo em nós, esperança da glória, né? É o texto bíblico. Então ele diz o seguinte: Eliasibe, o sumo sacerdote, aqui a porta da ovelha está ligada ao que? A sacerdócio. Mas lá no versículo 32 volta a falar sobre a porta das ovelhas, não mais ligado a sacerdócio, mas ligado a ourives, aquele que trabalha com ouro. Então nós vamos ver a primeira porta das ovelhas e a última também é das ovelhas. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Nós estamos falando aqui sobre as ovelhas, sobre Jesus aqui, né? Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vamos lendo, no versículo 3, nós começamos a trabalhar sobre a segunda porta, a porta do peixe. A porta do peixe, versículo 3. Edificaram os filhos... é importante dizer também, eu havia esquecendo, que a primeira porta, a porta das ovelhas, é a única que não consta a ideia de restauração. Ela não tem ferrolhos, ela não tem... Como as outras demais portas, as outras portas têm ferrolhos, as outras portas têm trancas. A porta do gado, ou porta das ovelhas, ela não tem tranca, porque Jesus está acessível a quem o buscar, está acessível aos seus escolhidos. Ele se coloca, né, ali, ele não tem tranca a porta das ovelhas. É curioso e sugestivo isso. No versículo 3, a porta do peixe. Vamos trabalhar agora com a segunda porta, é a porta do peixe, através da qual os peixes eram pescados no mar Mediterrâneo e eram, vamos dizer assim, entravam pela porta do peixe. Então ali tinha um mercado de peixes. O que isso dá a ideia? Dá uma ideia aqui para nós de alimentos, que era o peixe, e uma ideia de evangelização, porque os peixes perdiam a sua vida no mar Mediterrâneo e entravam para servir de alimentos dentro de Jerusalém. Então nós vamos ver uma evangelização. A pessoa, o servo de Deus, então ele perde a sua vida mundana lá no mar Mediterrâneo, no mundo, e entra em Jerusalém, entra na ideia eternal, entra no corpo de Cristo, agora como alimento. Então ele vê, tanto que Jesus, quando ressuscitou, o que ele serve para ali no mar? O que ele serve para os discípulos que estavam pescando? Ele serve peixe, porque era essa ideia de evangelização, essa ideia de sair do mundo, morrer para o mundo e voltar. E por isso que é sugestivo, é a segunda porta, que deveria ser restaurado também. Então nós vemos aqui a porta do peixe. Não só era a porta do peixe, com a porta do peixe também ligava à pescaria, mas era uma porta também ligada à porta de defesa de Israel, porque por ali havia uma situação de guardas, de proteção nessa porta. Fazia parte do sistema de defesa da cidade. E nós vamos um pouco mais adiante, eu estou falando muito rápido, porque é uma aula que eu transmito em 3, 4 horas, eu estou tentando resumir aqui. Versículo 6, a terceira porta, a porta velha, que era a porta mais antiga. Quando fala porta velha, nós vamos tentar trabalhar aqui com o conceito de longevidade, de eternidade. Então, a porta velha, repararam Jeoiada, filho de Pazéia. Porta, ou ela era chamada ou porta velha ou porta de esquina, porque ela ficava numa quina de Jerusalém. Então, nós vamos trabalhar aqui também essa ideia de porta velha como sendo o ancião de dias, como se a porta velha, a porta antiga é a porta eterna. Então nós vamos trabalhar com a ideia de eternidade dentro da nossa vida. E também a porta de esquina, porque ela ficava numa quina. Então vamos trabalhar aqui, Jesus é a pedra de esquina, porque ele converge para ele
uma rua e outra e ele se coloca na esquina. Vem o Antigo Testamento, vem o Novo Testamento e ele se coloca como centralidade para fazendo o conectivo perfeito entre os dois testamentos. Vamos pular agora lá para o versículo 13, a porta do vale. A porta do vale, quando nós olhamos no capítulo anterior, nós vamos ver que antes de restaurar, Neemias esteve em Jerusalém apenas para inspecionar as portas. E ele entra, a primeira porta que ele entrou no capítulo anterior é a porta do vale, que é a porta que transmite para nós uma ideia que de ir ao vale nós temos que perceber que a nossa vida, às vezes nós passamos pelo vale, às vezes nós passamos porque é aquilo que nos aprimora. O servo de Deus ele passa pelo teste da fé. Então, eu estou passando por tantas situações difíceis, mas o que Davi fala no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Deus não proíbe, não diz que você não vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas quando você passar, ele estará contigo. Então, eu faço um estudo bíblico em outro vídeo, dizendo da igreja passando pela grande tribulação. Quando o Senhor fala que vai guardar da grande tribulação, ele não quer dizer, ele vai guardar do vale da sombra da morte. Não é que você não vai passar pelo vale da sombra da morte. Quando você passar, ele estará contigo. Não é que você não vai passar quando ele fala que vai guardar o povo da grande tribulação. Não quer dizer que você não vai passar pela grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação. Nós vamos explicar isso lá no outro vídeo, quando você vai colocar lá Teologia Esdras Luiz pós-tribulacionismo. Eu faço um fundamento bíblico completamente de texto sobre o pós-tribulacionismo. Basta acessar esse vídeo meu. Então nós trabalhamos com a quarta porta aqui, que fala da humildade, né? A porta do vale é a quarta porta. Vou falando assim bem rápido. Versículo 14. A porta do monturo, que está no versículo 14. A porta do monturo. O que era o monturo? O monturo, ninguém entrava pela porta do monturo. O que havia a porta do monturo era só saída. Porque a porta do monturo é a porta pela qual saía o entulho e o lixo de Jerusalém. Então só servia para isso a porta do monturo. Isso é muito curioso. Eu estou aqui, inclusive, estou fazendo propaganda, né, de um CD de áudio que eu publiquei, deve ter talvez mais de 10 anos, a restauração das portas de Jerusalém. Eu não sei se ainda vende por aí. Mas enfim, então vamos lá, nós estamos à porta do monturo, que fala do lixo. Nós temos que, aí fala da santificação aqui, por quê? Porque nós temos que tirar o lixo das nossas vidas, aquilo que é mundano. As pessoas pensam que servir a Deus é apenas ir num templo e adorar a Deus e tal, e viver uma vida de pecado. Não, nós temos que separar. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Então nós temos que separar essa ideia de trazer o mundo para a igreja. Tem muitas denominações aí que trazem, né? Não, as pessoas não vão para o mundo, nós vamos ter que atrair os jovens, então vamos conformar o mundo com a igreja. Essa ideia é extremamente perniciosa e extremamente nociva. Mas vamos lá, versículo 15. A porta da fonte. A porta da fonte, está no versículo 15. A porta da fonte. A porta da fonte é interessante porque é a porta que ali próximo entrava a água pela cidade através de um aqueduto, porque Jerusalém não tinha água potável, não tinha água do chão, que se tirava do chão. Então, na época que foi criada Jerusalém, a água vinha de cima, eram aquedutos que vinham lá por cima dos muros e entrava por essa porta aqui, que é a porta da fonte. E isso é muito sugestivo e interessante, porque diz que aqui nós queremos entender que a água da igreja, a água do servo de Deus, ela não vem das rodas, não vem do poço de Jacó, é a água perfeita que vem de cima, que vem do alto. Por isso nós vamos ver lá em Provérbios, salvo engano 31, que diz o seguinte: mulher virtuosa quem achará, ela de longe traz o seu pão, ela não traz o seu pão de perto, ela traz o seu pão da eternidade. O alimento da igreja, o alimento do servo de Deus, vem da eternidade, vem dos altos céus. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a porta da fonte, e Jesus se coloca como a fonte. A fonte é o Gênesis, é a fonte, aquilo de onde brota a água. Nós vamos ver aqui no versículo 15, que é a sexta porta que nós estamos trabalhando. Vamos pular aqui, e eu estou trabalhando aqui muito rápido aqui, a porta, deixa eu ver se eu pulei outra porta, capítulo
Versículo 15, vamos trabalhar aqui com a porta, no versículo 26, eu pulei aqui, versículo 26, que é a sexta porta. Peraí, eu estou na quinta porta, a sexta porta, que é o versículo 15, tá, tudo bem. A sétima porta está lá no versículo 26, a porta das águas. Então a porta das águas é exatamente ali onde havia um depósito, havia represava parte das águas ali. E essa porta é muito interessante, que fala a porta das águas, porque trabalha com a ideia do Espírito Santo na vida do servo de Deus. Várias vezes o Espírito Santo ele é tipificado como as águas, né, como as águas cristalinas. E fala também da palavra de Deus, porque nós vemos aqui a palavra de Deus como as águas puras, águas, por isso que ele fala assim, porta das águas, porque há águas puras. Nós vamos trabalhar aqui, eu vou fazer uma tipologia com a palavra de Deus. Essa porta aqui, ela fica próxima a uma torre alta. Sistema, deixa eu trabalhar aqui com... Eu me perdi aqui no versículo 26, a porta das águas. Então, o que é a sétima porta? A porta perfeita, que fala aqui também, do Espírito Santo, fala da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pura. Então, eu quero até abrir um parênteses aqui, eu tenho muita preocupação, porque a revelação de Deus, do ponto de vista... Pode ter revelação comportamental, eu tive uma revelação para ir na sua casa orar com você. Mas, do ponto de vista doutrinário, não existe revelação doutrinária fora da Bíblia. A revelação completa, a Bíblia, ela tem a completude. Então, por isso que Paulo vai dizer lá, ó, cuidado para não ir além da letra. Porque a revelação, eu fico muito preocupado, aquelas palavras falam assim, existe o crente na razão, o crente na revelação. O crente na razão é porque ele pega a Bíblia e lê na letra e tal, e o crente na revelação é aquele que vai além da letra. Isso é extremamente perigoso, que cai em subjetivismo. A palavra de Deus, ela não necessita de textura aberta, ela não necessita de revelações externas. Aí vem uma denominação religiosa e diz o seguinte, não, nós entendemos tipologicamente que isso aqui não é bem o que está dizendo. O crente na razão, ele não vai ler, ele vai ler a Bíblia e vai interpretar do jeito que está escrito. Deus colocou a palavra dele escrita que é para ninguém desvirtuar. Tanto que Apocalipse fala, aquele que acrescentar algo na profecia, seja amaldiçoado, vai ser acrescentado também os flagelos. Porque é a ideia de examinar as Escrituras, é tirar de dentro das Escrituras. A exegese é você tirar de dentro das Escrituras, dentro daquilo que está escrito e que Deus colocou. Quando você faz uma exegese, você traz um pensamento seu e joga para a Bíblia. Então você pega um versículo bíblico, pega um pensamento seu e procura um versículo, um ou dois separados, para te dar respaldo. Então, essa história de crente na razão, crente na revelação, isso não tem respaldo bíblico absolutamente nenhum. Isso daí é uma ideia, é uma heresia completa e absoluta. Porque quando a pessoa quer desviar aquilo que a Bíblia está escrito, quer desviar as palavras das Escrituras, o que ela faz? Não, isso que está escrito não é bem isso é o crente na razão. A revelação é a nossa igreja que teve, nossa denominação, aqui não é bem isso. Aí faz uma ginástica de contorcionista interpretativo. Ele faz uma miscelânea, existe a doutrina posta, aquilo que está aqui na palavra de Deus, e uma doutrina suposta, pressuposta. Então você tem uma revelação que isso que está aqui não é bem isso, que isso aqui é letra, e a revelação é aquilo que você teve na sua... Olha, essas revelações doutrinárias, rasguem, isso tudo é heresia, isso tudo não vale nada, porque nós temos que ficar com aquilo que a palavra diz. Eu sou muito biblicista. Aquilo que Deus colocou, o homem não pode desfazer, o homem não pode querer se meter. Um pouco de fermento, revelação, esses revelamentos, revelagens que surgem por aí, tenham cuidado com isso. Né? Um dia desse eu ouvi um vídeo, o camarada, não, porque o crente na razão, ele vai pegar a Bíblia, aí ele leu o que estava escrito na Bíblia, isso daqui não é bem assim, porque o crente na revelação é diferente. Aí eu vi uma baboseira que ele fala, desvirtuando completamente aquilo que estava na Bíblia. Então tenham cuidado com isso, porque isso não tem respaldo bíblico absolutamente nenhum. Absolutamente. Tanto que o servo do Senhor, ele diz o seguinte, Senhor, dá-me inteligência para que eu entenda, isso é um versículo bíblico, dá-me inteligência para que eu entenda os teus... Deus criou a revelação, a fé, mas Deus criou a razão do homem também. O problema é quando o homem usa a razão para se desviar do Senhor. Aí é diferente. Então vamos lá, estou trabalhando com a sétima porta. Agora versículo 28, a oitava porta. A porta dos cavalos. A porta dos cavalos é por meio da qual
entravam os cavalos que vinham das guerras. Quando os cavalos vinham vitoriosos da guerra, eles entravam pela porta dos cavalos. Então, está falando da igreja vitoriosa. O servo de Deus, ele tem vitória na sua vida. Ele tem porque ele crê no Senhor. Ele sabe que, ele sabe que a vitória não vem dele. Por isso que João Batista vai dizer: importa que eu diminua e que ele cresça. Porque eu não sou nada, eu de mim mesmo nada tenho. Então importa que eu diminua, mas importa, por isso que Paulo vai dizer também, não sou mais eu que vivo, ele se anulou. Se anulou nesse sentido espiritual, não no sentido racional, não. Pelo contrário, Paulo diz que o culto tinha que ser racional, o culto na razão. O culto dentro da razão. A palavra racional vem de rácio, vem de razão. Então as pessoas, eu creio que na razão, dentro da revelação. Rasguem isso daí, porque isso daí é uma linha herética. Isso é para manipulação. Quando você quer manipular, você quer introduzir na Bíblia aquilo que não está escrito na Bíblia, então você cria essas bobagens que as pessoas falam pelas esquinas religiosas da vida. Rasguem isso, porque isso não vem de Deus. Então vamos lá. Então nós vamos lá, estamos falando na porta dos cavalos. Agora vamos falar a porta oriental. A porta oriental, que é a 9ª porta, ela é extremamente curiosa, porque nós vamos ver aqui que Ezequiel 43, logo no início, diz o seguinte, que a porta oriental, ela é a única que dá de frente para o templo. Então, ela fala o quê? Ela fala a glória, então a glória do Senhor, ali com Ezequiel, entrava pela porta oriental para dar no templo. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos percebendo que a porta oriental é a porta que fala sobre a volta de Jesus. E o curioso, que historicamente, quando Jesus entra, aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando é aclamado, hosana nas alturas, ele entra, segundo os historiadores, pela porta oriental. Então nós estamos trabalhando aqui com a volta do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós temos que entender, viver e vivenciar, experienciar essa expectativa da igreja, que é a volta do Senhor Jesus, que é a porta 9ª. E no final nós vemos aqui a porta da guarda, que está lá no versículo 31. Versículo 31. Fala sobre a porta de Mificade, que também era conhecido como a porta da guarda, que era a porta de sustentação, os guardas ali e tal. Então seria a 10ª porta. Pois bem, o versículo 32, ele volta a falar da porta das ovelhas, criando um ciclo, criando uma linha cíclica. Essas 10 portas, nós podemos perceber aqui, elas foram restauradas por Neemias, essas portas de Jerusalém. Mas quando nós vamos abrir em Apocalipse, nós vamos perceber que João teve uma visão, e nessa visão, na qual João viu Jerusalém agora com a completude, com 12 portas. Nós vemos aqui a Jerusalém celestial com 12 portas. Então nós vemos que completa o quadro. Então nós vamos ver não mais com as portas rotas que precisavam ser restauradas. Agora João vai perceber ali nas portas, na visão apoteótica, apocalíptica, ele vai perceber a Jerusalém, Nova Jerusalém, com as 12 portas feitas de ouro, porque agora não existia mais os sofrimentos mundanos, não haveria mais a vida secular. Agora ele estava em outra dimensão, agora estava vivenciando a Jerusalém eterna. Ele tinha conquistado, como Jesus disse, né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vai sair da Jerusalém terrena e vai para a Jerusalém eternal. E com isso há milhões de detalhes. Nós vamos ver essas 12 portas lá em Apocalipse 21, 12. Há milhões de detalhes para se falar sobre as portas, mas nós vamos ficando por aqui para que o vídeo não fique muito alongado, muito extenso. E com isso nós deixamos aqui com os amigos, irmãos, mais um detalhe doutrinário, mas ao mesmo tempo devocional, porque nós precisamos de restaurar dentro das nossas vidas as portas de Jerusalém, para que nós tenhamos acesso, para que nós vivamos uma vida com o Senhor, uma vida de santificação, uma vida espiritual, não um crente de carregar a Bíblia embaixo do braço para dizer que é crente, não. Uma vida aos pés do Senhor, uma vida com temor de Deus, uma vida com fé. Né? Não podemos ter crises de fé. Amanhã eu creio, depois de amanhã eu não creio. Não, o crente não pode ter crises de fé. Ele pode passar por situações, mas ainda que esteja morto, ele viverá. Então eu deixo aqui essas singelas considerações,
para os irmãos meditarem e trazerem outras tantas considerações sobre a restauração das portas de Jerusalém. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz da parte de Deus. Que o Senhor nos abençoe.